A reforma tributária foi aprovada pela Câmara dos Deputados em julho deste ano e pelo Senado Federal no último dia 8. Como o Senado alterou o conteúdo aprovado pela Câmara em julho, agora o texto então retorna às mãos dos deputados. Nesse vai e vem, algumas demandas da bancada do agronegócio foram atendidas e outras não. Sobre esse assunto, a gente conversa agora então ao vivo com o advogado especialista em direito tributário e colunista do canal AgroMais, o Leonardo Rosler. Leonardo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Agromanhã, tudo bem? Olá, Felipe, bom dia. Sempre um prazer estar aqui debatendo esse assunto tão importante. E um grande abraço também a todos os nossos telespectadores que estão aí É uma, nos acompanhando. é uma satisfação em recebê-lo, Leonardo, mais uma vez. Semana passada a gente conversou sobre as expectativas em relação à aprovação lá no Senado. Agora, então, a gente pode conversar um pouquinho melhor sobre o que de fato foi aprovado, né? Alguns pontos de interesse do agro foram atendidos no texto, aprovados lá pelos senadores na semana passada. O que você destaca para a gente em relação aos avanços nesse primeiro momento aí para o setor? Quais as demandas importantes foram atendidas no texto lá dos senadores? Olha, Felipe, não são muitas, Uhum. né? Fico um pouco crítico em relação ao nosso setor com a questão da reforma, mas a gente pode destacar alguns pontos, por exemplo, a questão do não pagamento de IPVA em cima dos maquinários, em cima de aeronaves agrícolas. Isso foi um grande avanço, porque isso representa aí, no final das contas, perto dos maquinários, um grande valor de investimento. As questões relacionadas à cesta básica, por mais que ainda não sabemos, isso carece de uma lei complementar para entendermos aí quais serão os produtos que de fato vão compensar estarem nessa cesta, mas além dessa cesta nacional, existe uma cesta estendida, então com uma redução de alíquota. Então, teoricamente, isso também vem a auxiliar o setor que vai contar com uma leve redução em cima de alguns produtos. Sem contar também a questão dos produtores rurais, que com um faturamento de até 3 milhões e 600, apesar da bancada ter tentado estender isso para 4 milhões e 800, mas ficou em 3 milhões e 600 esse faturamento daqueles que vão poder escolher contribuir ou não com o sistema do IVA. Então, isso sim também é uma forma aí de que os produtores rurais, principalmente aqueles produtores pequenos, possam ter algum benefício frente também a essa nova tributação. Muito bem, e a gente trouxe então alguns destaques do que foi de avanço, digamos assim, e o que você considera importante, mas que tenha ficado de fora, pelo menos por enquanto, do texto, hein? O primeiro de tudo é o Fundo de Desenvolvimento que continuou, né? Ele havia sido retirado na Câmara dos Deputados e agora, de uma maneira até assustadora, ele retornou para o texto da CCJ do Senado, né? Isso traz uma insegurança, porque faz com que os estados eles possam aí majorar alíquotas para um fundo de desenvolvimento, e era algo que justamente estava sendo debatido contrário. Outro ponto importante aqui é a questão relacionada ao pleito dos 80% de redução da nossa alíquota base, né? Hoje, se você pegar a nossa alíquota, a gente precisa primeiro encontrar esse número cabalístico, né? Hoje, com todas as discussões, nós estamos tratando uma alíquota quase que uma cotação do dólar. A cada setor que vai lá e faz um lobby, pede algo relacionado a incentivo, ela sobe ou desce. O Ministério da Economia já mencionou, pelos seus cálculos, que estará em 27, 27,5. E aí, se você olhar o nosso IVA, né, o sistema IVA dual, que é aplicado nos países mais desenvolvidos e principalmente geram incentivo ao agronegócio, o Brasil é o único que está indo na contramão e não incentivando e não trazendo soluções ao agro. Porque se você pegar a alíquota padrão em 27% e colocar uma redução de 60%, nós vamos estar falando de mais ou menos 10% aí de tributação ao agronegócio só no sistema IVA, ou seja, é a maior alíquota do agro do mundo. E isso gera falta de competitividade frente ao cenário internacional, faz com que os preços internos subam e, consequentemente, isso vai resultar em aumento de preço, tanto na operação e, com certeza, ao consumidor final, que é quem vai pagar essa conta maior. Então, dizer que vamos ter melhorias quanto à relação às alíquotas, pelo texto aprovado na CCJ e no Senado Federal,
hoje nos comprova que o agronegócio vai ter incremento na tributação, ou seja, vai pagar mais impostos do que está se pagando hoje. É isso que o setor realmente não queria, né? Bom, agora o fato é que o texto está de volta à Câmara dos Deputados. Leonardo, você acredita que os deputados vão fazer alguma alteração no teor desse texto, forçando que volte mais uma vez para o Senado, ou seja, vai ficar nesse ping-pong? Ou você acredita que possa haver, de repente, um fatiamento da reforma tributária para que, pelo menos, o que já há de consenso avance? Enfim, qual a sua avaliação em relação ao que pode acontecer a partir de agora? Felipe, é um novo jogo agora de lobbies e um novo jogo de negociação, né? A bancada do agro vai com força total agora no Congresso. As expectativas não são muito boas, até porque o Congresso acelerou demais essa primeira discussão, né? Nós tivemos, se retroagirmos aí de onde veio o início da matéria, o Congresso foi quem mais acelerou para passar o texto da forma com que ali se encontrava. Então, voltamos aos períodos agora de negociação, onde a bancada do agro tem mais uma oportunidade. Já se fala no fatiamento, até porque o governo federal tem muita pressa em passar essa reforma, pelo menos nos pontos principais que ele assim entende, até porque está se pensando numa arrecadação futura, mas nós temos que ter muita responsabilidade. Eu gostaria, sinceramente, de poder aqui trazer algo muito mais concreto aos nossos ouvintes, dizendo que esse debate será salutar. Pelas nossas expectativas, pela nossa experiência já passada, transpassada, eu não vejo dessa forma. Vejo que o governo federal vai aí, nessa discussão, ter uma força maior na queda de braço do que os setores. Bom, Leonardo, esse assunto a gente com certeza vai voltar a tratar aqui em outras oportunidades, porque acho que ainda tem água para passar debaixo dessa ponte em relação à reforma tributária, né? Queria agradecer a sua participação com a gente hoje mais uma vez aqui no Agromanhã, viu? Desejar a você uma ótima semana. Da mesma forma, Felipe, com certeza teremos muito assunto ainda a ser discutido. Vamos acompanhar diretamente de Brasília. E um grande abraço e boa semana aos telespectadores e à nossa equipe também.